Salve, salve galera, estamos aqui no podcast da Cavernosa, Cavernosa Cast, com o nosso convidado mais que especial. Salve galera, boa noite, me chamo Arthur. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre redução de danos, sobre o Arthur é psicólogo, né? Então vamos falar um pouco sobre psicologia, passar por cima aqui, porque quem somos nós também para falar sobre isso, porque são conversas gigantes, né? Mas vamos dar uma passada nisso tudo aí, tem muita coisa interessante para se falar. Vou deixar o Arthur falar um pouco sobre ele aí, um pouco sobre o que levou ele a chegar aqui nesse podcast hoje. Fala aí, mano. Então, eu me chamo Arthur Andrade, tenho 25 anos, moro aqui, sempre morei aqui em Barbacena, né? Aqui nesse bairro também, no São José. E eu sou psicólogo clínico, também sou redutor de danos. E eu gosto muito do meu trabalho nesse sentido, desse contexto social, né? Eu sempre levei isso assim em consideração, seja na redução de danos ou na clínica, né? Sempre tive essa abordagem muito dessa questão, principalmente voltada ao contexto aqui da cidade, da luta antimanicomial, né? Que já aconteceu. Sim. Essa questão do Holocausto. Era até uma das minhas perguntas, se você quiser até já responder ela. O que seria assim? A minha pergunta é o seguinte: você sendo psicólogo em Barbacena, tendo acontecido uma coisa como o Holocausto aqui, que peso que você acha que esse negócio, que esse acontecimento do Holocausto tem para esse contexto da psicologia moderna? Você acha que foi repensado alguma coisa nesse sentido por causa dela? Porque foi uma coisa gravíssima, né? Sim, foi assim, algo muito grave, né? Mas ali do contexto assim, nesse sentido histórico e tudo, era onde a gente coloca essa questão do tratamento ideal, né? Não existia assim um tratamento ideal ainda para a questão em si. E nem nesse sentido de patologias, né? Mas para além disso, né? Muitas dessas questões ali que eram voltadas à instituição do hospital em si, né? Não eram só pessoas que tinham patologias que estavam ali, né? Todo mundo que às vezes fugia um pouco do que era colocado, né, determinado como normal, com padrão, era né, convidado, né, forçado, obrigado, né, muitas vezes ali como uma prisão mesmo nesse sentido de estar lá. E ali, né, a gente tava falando aqui do bairro aqui São José, que eu moro aqui também, né, na estação ali era onde chegavam as pessoas, né, chegavam pessoas do Brasil inteiro, assim, para serem internadas ali, né, de certa maneira. E nesse tipo de tratamento ocorria tortura, desde passar fome, né, choque, tratamento de eletrochoque, tortura física, né, muito abuso. E tem pessoas aqui que a gente tem nesse sentido que ainda moram aqui, às vezes até fazem parte ou da FEMIG, né, ainda são institucionalizadas, né, que passaram, né, e tiveram essa experiência de serem internadas lá, de alguma maneira. Tem muitos relatos, tem o documentário, né? Tem um documentário muito bom do Holocausto, um livro também muito bom do Holocausto, né? Sim. Mas esse sentido de mudança, né, para atualmente, assim, a gente tem muitas mudanças, né, nesse sentido de toda a reforma psiquiátrica e tudo, mas ainda existe um tratamento, assim, muito institucionalizado, né, às vezes, principalmente nesse sentido, quando a gente fala em internação, essas coisas assim, que compartilham de práticas, assim, manicomiais, né? Nesse sentido, às vezes, de uma internação compulsória, dessa questão, às vezes, de obrigado a estar ali, né? A pessoa foge da escolha dela, tá ali. A pessoa era literalmente empurrada pra lá, né? Sim, eu tô falando nesse sentido das instituições atuais, que algumas, às vezes, seguem, talvez, compartilham de alguns traços ainda. Sim. Ah, com certeza, época, né? Sabe, sim. Com certeza. Onde essa questão de ressocialização, né? Até quando a gente fala essa palavra ressocialização, né? É algo muito forte, dizer que uma pessoa está ressocializada, né? Como se ela fosse fora da sociedade. Esse termo é usado até para ex-presidiários, né? Sim, também. Sim. E é um termo realmente bem pesado, né? Sim, carrega muito estigma, né? Nesse sentido, às vezes, de ser uma pessoa marginalizada, nesse sentido, às vezes, de fugir, né, de direito, né, de direitos como pessoa. E você acha que, assim, nesse sentido, uma última perguntinha sobre isso, sobre o Holocausto, você provavelmente já foi lá no museu, né? Sim. E é muito pesado, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o museu e tal, para quem não conhece ainda, ir atrás pesquisar, o que você achou lá de interessante, assim, o que te chamou mais atenção.
O museu, assim, ele até tem essa questão de você não poder gravar lá, nem nada assim, né? Até desenvolver essa questão de câmera e tal. Eu acho que não pode, né? Não acho pode. Que não pode nem tirar foto. Sim, mas ele carrega lá essas questões, né? Muitas ferramentas até que eram utilizadas nesse sentido de tortura, nesse quesito. E você pode ver na maioria das fotografias de lá, assim, elas são em preto e branco, né? Existe essa questão da época também, mas isso às vezes tira um pouco ali, né, dessa questão de como que era sofrido ali, né? Nesse sentido, às vezes, de você notar sangue, o traço de hematoma, essas questões assim. O preto e branco, ele tira muito disso, né? É meio que um filtro pra isso tudo, né? Sim. Mas o museu realmente é um lugar assim que ele retorna isso tudo, né? Mas é um lugar pesado de às vezes. Mas é bacana, você tá indo pra ir, pra visitar, saber a história, entender, né? Então, vamos falar um pouco sobre redução de danos, saindo um pouco dessa questão do Holocausto. Antes de voltar um pouquinho também na sua história, queria falar um pouquinho sobre redução de danos. Queria que você falasse sobre redução de danos, na verdade. E queria falar também porque, e já emendando numa pergunta, que a pergunta é o seguinte: como que você decidiu começar a fazer conteúdo sobre isso no Instagram? Sim. Foi em 2022, se eu não me engano, ou 2021, por aí. 2022, assim, eu fiz um conteúdo mais voltado à redução de danos, né? Mas falando nesse sentido de redução de danos no aspecto em geral, assim, como que eu conheci, né? Eu já na minha formação, né? Às vezes eu ia em festas, nesse sentido, festas eletrônicas, e a partir da festa eletrônica, assim, eu conheci, né, esse campo do stand ali de redução de danos. Onde era um lugar ali onde tinha essa questão da testagem de substâncias, tinha acolhimento também para alguém que estivesse passando alguma dificuldade derivada do uso ou estivesse passando por uma experiência ruim, né? E olhando aquilo ali, eu pensei, nossa, como seria interessante, né, ter isso em outras festas, e fui buscar a respeito mais do que era redução de danos nesse sentido, do uso de substâncias, né? E vi que era muito relacionado ao campo da psicologia. Mas na própria faculdade, assim, eu não tive nenhum contato, assim, alguma matéria, né, alguma questão, assim, que falava a respeito dela, nesse sentido. Então, eu senti certa carência, assim, dentro da minha formação, dentro da universidade, a respeito disso, né? Porque não era algo que era muito falado. É pouco divulgado, você quando acha? Era falado, assim, era de maneira um pouco rasa. Acho que agora já mudou bastante isso, né? Nesse sentido. Mas também nem é tão longe, né? Que eu passei pela faculdade. Nem é tão... Mas nesse sentido, a mesma faculdade que eu fiz, eu vi nos anos atrás, assim, que ela tava tendo até um mini curso de redução de danos, né? E vi como que tipo assim, mudou essas já tá mudando. Assim, sim, nesse sentido de ter uma questão que é mais elaborada, né, na faculdade, de algo que é mais falado, porque às vezes pode ser, né, que muitas pessoas têm dificuldade justo por causa de tabu, nesse sentido de falar a respeito disso, de ter essa temática da abstinência, né, como principal via de tratamento para o uso de substância, né. E falando do que é a redução de danos em si, né, assim, para quem não conhece, ela surge, né, vou falar um pouco da história primeiro, ela surge do uso de drogas injetáveis, né, nos anos 80, nos anos 90, acontecia muito, né, de ter surto de infecção por conta de AIDS, né. E isso envolvia muito o compartilhamento de seringas. Né. E seringas estavam voltadas ao uso de substâncias, de cocaína injetável ou de outras drogas injetáveis também, né, que era compartilhado e acabava passando a AIDS também. Então ela se inicia, né, com esse oferecimento, esse cuidado, assim, de às vezes utensílios para que não sejam informativos também, né, a respeito do não compartilhamento de seringas para conter, né, essa questão da AIDS. Só que isso aqui no Brasil já foi, assim, nesse primeiro momento onde surge, né, já é notado como apologia às drogas. E teve uma grande, assim, luta até ser algo ali que era, né, que fazia parte da Constituição, tinha que ser uma coisa divulgada e... Sim, né? Até hoje ainda existe muito isso, né? A gente teve um caso do Carnaval lá, onde uma casa foi invadida, uma casa de redução de danos, né, foi invadida, e veio muito isso à tona de ser algo que era notado como apologia ao uso, né? Só que é uma apologia ao cuidado ali dentro do uso, né? E não ao uso em si. Ninguém está obrigando ou manifestando, assim, incentivando de uma maneira a pessoa a usar. Mas que se for usar, né, use de maneira segura e que reduza esses danos, assim, à medida do possível. De danos, né?
E a gente pode falar, né, dessa redução de danos em outro sentido, assim, onde a gente já aplica ela muito. Por exemplo, no sentido do trânsito, né, de segurança, assim. As pessoas usam, né, cinto de segurança. Sim. Ali. Então elas estão reduzindo um dano ali de alguma maneira, né. Redução Sim. de danos nesse sentido de alimentação, né? É possível a gente pensar nesse sentido assim, às vezes de ter uma alimentação saudável. De né? reduzir o açúcar, Sim, talvez, nesse reduzir sentido. o Até sal, que é uma reduzir substância também psicoativa, né? Sim, o açúcar ele produz, o ele açúcar, libera né? substâncias também Sim. no cérebro, né? E ela surge assim, né? Mas a redução de danos em si é isso, né? Esse cuidado não só no uso ali, nesse sentido físico, né? Nos malefícios físicos, por exemplo, no sentido de fumar. Fumar já causa um dano físico ali, né? Sim. Mas a redução de danos pensando nesse sentido psicológico também, né? Da maneira como você usa, se é prejudicial a você, como que você pode, né, melhorar esse sentido do uso. Se você pode pausar esse uso, né? Sim, tipo assim, como que você pode fazer isso também de uma maneira, né, que às vezes seja mais tranquila, né? Que você não tenha dificuldade, né? Você ir reduzindo aos poucos Sim. e assim conseguir parar. Mas ela não é algo que também que vá contra a abstinência, né? Ela só entende que tem pessoas que não querem parar o uso e não às vezes precisam, né, de alguma maneira assim, do uso daquele momento da vida delas, né? Uhum. A partir de que momento, ou se existe esse momento, é uma resposta interessante, você acha que a pessoa ela fica realmente dependente, a pessoa pode se falar, não, eu sou dependente disso daqui. A partir de que momento você acha que existe esse, ou não existe? Até a gente citar essa palavra assim, né, igual a gente tá falando essa questão de palavras que carregam estigma, né, até essa questão da dependência em si, esse dependente é algo muito que carrega esse estigma, porque ela não depende daquilo ali exclusivamente. Tá num momento ali onde ela tá nessa questão do abuso, né? Sim. Então, a gente vê num momento assim onde ela não perde essa noção do controle, ou às vezes que aquilo se torna, né, uma prioridade a ela, a gente pode dizer que o uso já está abusivo nesse momento, ou que ela entende aquilo também, né, como única forma assim de prazer. Ela não tem outras atividades assim que compartilham esse momento de prazer, né? Sim. Nesse sentido. É importante você até falar sobre isso, né, que é palavras que carregam esse estigma, né? Sim. E são palavras extremamente carregadas, assim, que são até disseminadas, assim, no dia a dia, né? A gente acaba falando esse tipo de coisa e é passado de um para o outro. Eu queria que você falasse um pouco também o que você acha sobre esse entendimento da redução de danos e também falasse um pouco de praticidade, de coisas assim, que, por exemplo, alguém aqui que pode estar vendo e tal, pode ser uma pessoa que quer reduzir o dano de alguma coisa. Sim. E assim, para reduzir dano você precisa comprar uma coisa, como é que é? Fala pra galera como é que ela pode fazer, aplicar na sua vida uma redução de danos. Porque muitas pessoas falam que a redução de danos só cabe a algumas determinadas substâncias, né, que são mais comuns. Mas ela é no geral para todas as substâncias, né? Porque é possível você reduzir o uso em qualquer tipo ali de substância. Reduzir o uso não, reduzir os danos, né? Mas, igual no caso do álcool, que é algo muito comum, né? De, assim, no sentido social e tudo, por ser algo legal também, né? A gente pode estar falando que os usuários, assim, do álcool, assim, em sua grande maioria, né? Acredito que seja a substância mais utilizada, assim... Talvez a mais... Sim, mundialmente, assim. Mundialmente, até, sim. Nesse sentido de redução de danos entra essa questão, às vezes, de beber água, né, durante o uso, se alimentar bem, às vezes não fazer essa questão da privação do sono, né, de passar uma noite só bebendo, sem dormir, né. Mas a gente, falando nesse sentido do álcool ser a questão de mais uso no mundo, né, ele também, às vezes, é uma droga que é muito mais nociva que outras, né, que são ilícitas. Se for ver nesse grau de nocividade, né, a gente tem um gráfico lá de várias substâncias e o álcool ele ocupa uma das primeiras posições mas é também por causa dessa questão que a gente fala que ele já é muito utilizado, né? E não só assim o uso dele dá fatalidade, mas também essa questão por consequência do uso, como a gente vê às vezes durante o trânsito, né, nesse sentido da questão de dirigir alcoolizado, né? Às vezes oferece essa questão de uma fatalidade, não só o uso em si, então oferece a substância, a relação da pessoa assim, com a bebida, né? Sim, entendi. E assim, o uso do tabaco também é um uso que eu acho que é um dos mais frequentes também, né? Assim, talvez seja uma segunda aí.
O que você recomenda pra galera aí que quer dar uma redução de danos? Eu acho que também algo que é válido, seja não só no tabaco como no álcool, é essa questão da noção do espaçamento do uso, né? Como que é isso para a pessoa, como que é a qualidade disso para ela, né? Se essa questão de beber todo final de semana é algo que tá sendo legal nesse sentido para ela, nesse sentido. Se é algo que é prejudicial, que prejudica ela, seja a curto prazo, a longo prazo, né? Entender essa questão de como que é o seu uso, né? De como que é, se você sente falta na ausência daquilo, né? Sim. O álcool às vezes é muito colocado nesse sentido da socialização, né? Se você precisa daquilo para se socializar, nesse sentido de algum ambiente, né? Para você se socializar, mas no tabaco, acredito que também seja muito isso dessa dificuldade mais nesse sentido de também ir reduzindo, né? Acho que as pessoas têm muita dificuldade de ir reduzindo. Tem várias alternativas como o adesivo, que podem sim, assim, ser plausíveis, né, para a pessoa, mas eu acredito que se alinhado mais nesse sentido de uma terapia, se a pessoa quer realmente, se ela exige, né, essa questão, se ela deseja parar, acho que se alinhar essa questão à terapia, né, seja, ela encontra essas ferramentas que sejam possíveis, né, dela ir reduzindo ou chegar até a parar. Interessante. Eu queria voltar um pouquinho agora no tempo na conversa, depois a gente volta aqui pra coisa. Eu queria voltar um pouquinho, que tem algumas coisas bem interessantes para ser falado sobre isso, porque, como você disse, sua formação é psicólogo, né? Você é um psicólogo. O que você acha, e é uma coisa que eu vejo assim, não sei se hoje em dia tá maior ou menor isso, sabe? É até bom você falar, que vai ser da área, vai falar pra gente. Você acha que ainda tem muito preconceito em cima da profissão ou da procura a um psicólogo? Você acha que é uma coisa que depois da pandemia se abriu um pouco mais ou não? Sim. Se abriu, se fechou? Um pouco da sua perspectiva sendo um psicólogo aqui em Barbacena, Minas Gerais, sobre isso. E eu acho que hoje terapia está sendo algo que é muito mais falado, assim, né? Das pessoas falarem que fazem terapia, de recomendarem terapia, né? A gente tem que ver qual que é o sentido disso também, né? Se é algo que está sendo falado nesse sentido, igual a gente traz às vezes que carrega o estima e falar que a pessoa, às vezes quando você tem que ver a maneira como você vai falar para a pessoa, né? Recomendar a terapia, assim, você não chega a falar que alguém precisa ou necessita. A pessoa tem que apresentar aquela vontade, né? Eu acho que se perdeu um pouco disso, às vezes, só pessoas às vezes que têm patologias, ou até isso que a gente está falando dessa palavra de louco, às vezes de precisar de terapia, se perdeu um pouco, mas a gente não pode dizer que é algo que é totalmente normalizado ainda, que muitas pessoas ainda existe essa resistência ali, né? Sim. De uma maneira que às vezes pensa, até a pessoa que pode desfrutar muito desse processo terapêutico, né? Mas por já acreditar que às vezes vai ter dificuldade, às vezes as pessoas pensam muito que é uma pessoa desconhecida que está ali, né? Ela está falando isso para as pessoas, uma pessoa desconhecida, às vezes isso tira muito essa questão, né, da valorização da profissão. Sim. Outras questões assim. Porque eu acho que assim, hoje em dia tem muito mais séries, pelo menos eu vejo sobre isso, que aborda um pouco da psicologia, um pouco das, né, assim, é uma coisa mais divulgada, eu acho, né, mas como você disse, eu também acho que é importante a gente saber que é uma coisa que é assim, é uma coisa que é indicada, mas não é uma coisa que se indica, né? É uma coisa que é difícil até se indicar para alguém. Sim, eu acho que tem formas, assim, de você indicar a pessoa, né? À medida que ela tem uma abertura ou alguma coisa assim. Mas tem que, às vezes, saber como você vai indicar para a pessoa, às vezes, não tomar aquilo como algo para ela, né? Mas, às vezes, aquilo vai partir da própria pessoa ali, né? Dela ver, já enxergar a terapia como algo, assim, que talvez, né? Seja de uma pessoa, ou se julgar como fraco ou algo assim nesse sentido. Sim. Né? Mas é um cuidado como o outro, né? O investimento da pessoa ali na saúde dela, na saúde mental, nesse sentido assim. É como as pessoas vão na academia, as pessoas vão no coisa, então assim, tem que cuidar do corpo inteiro, né? Isso daí não tem como. Tem algumas, hoje em dia, eu percebo que tem um movimento muito maior dessa questão, voltando um pouco para a redução de danos. Eu vejo que tem muito, hoje em dia tem movimentos muito maiores, né, de pessoas, assim,
que sabem disso, que propagam essa mensagem do redução de danos, do bom é quando faz mal, não, bom é quando faz bem. Tipo assim, queria que você falasse um pouco também desse movimento agora, que sobre o que você conhece. Você acha que é uma coisa também que, como a psicologia em si, é uma coisa que a galera tá tendo mais conhecimento ou não? Você acha que a coisa mais tá sendo mais nichado? Eu acho que ainda? tá sendo mais divulgado e tudo nesse sentido, né? Até nesse sentido da descriminalização que estava sendo abordado nesse sentido político das substâncias. Então, a redução de danos já está tendo muito mais evento, muito mais presença nesses debates, né? Porque ela vem com isso, né? De, por exemplo, assim, do governo, da sociedade em si entender, né? Que o uso de drogas, assim, ele é uma questão que é inevitável, né? As pessoas vão usar, independente se ser proibido ou não. Mas se tratando isso como uma questão de saúde, permitindo, né, de certa maneira, essa questão de falar sobre isso, né, debater sobre isso de uma maneira saudável, torna tudo isso faz mais sentido, né? Pois, igual, essa questão da proibição, né, ela dificulta o tratamento em relação a isso, faz com que pessoas, às vezes, que necessitam de um tratamento específico, né, sejam tratadas, às vezes, como criminosas nesse sentido, assim. E acaba por essa via, assim, da punitividade, né? Como você disse, são vinculadas a palavras, né? Que são... Então já é logo rotulado e é isso, a vida dele é isso agora. Então deixa ele aí. Se ele é, sei lá, presidiário, deixa ele lá. Se ele é louco, deixa ele lá. Se ele é não sei o que, deixa aqui. A falta, assim, de um tratamento adequado, né, torna essa questão da marginalidade, da vulnerabilidade, nesse sentido ali, igual da pessoa se tornar ou ficar numa situação mais vulnerável, né, por não ter nenhum tratamento adequado àquilo, né. Sim. Ela cada vez vai se encontrando numa situação mais vulnerável nesse sentido. Até não só desse informativo a respeito do uso, né, mas essa questão do social mesmo, né, da opinião, nesse sentido, igual a gente traz essas palavras, ela mesmo começa a acreditar, né, nessas questões, de não ver uma saída nesse sentido, né, e acabar num campo ali muito vulnerável. Sim. Você acha, assim, que a flexibilização das drogas, assim, no sentido de não, vamos dizer, liberar, mas no sentido de não punir, você acha que é um caminho ou você acha que a gente está caminhando para outra coisa? Ou o que você vê sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente estava, assim, nesse sentido caminhando, né? Mas o Brasil, quando a gente colocou desse início da redução de danos, né? Já foi muito difícil, né? Dela tá aí, foi desaprovado, depois retornou de novo, né? E o Brasil também a gente pode colocar outras questões, assim como a escravidão também, né? A escravidão, o Brasil foi um dos últimos países, né, a abandonar nesse sentido. Abandonar isso, né? E é algo que deixa, assim, esses marcos nesse sentido, né? Até a gente pode relacionar essa questão, né, social ao uso de substância, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje, atualmente, assim, como se fala de tratamento, ou de ser permitido ou não, né? Para algumas pessoas que já são mais favorecidas financeiramente, é muito mais fácil, né, para elas, nesse sentido, ter uma autorização legal para usar determinada substância, pois hoje em dia já existe habeas corpus, igual nesse sentido da cannabis, né, da maconha. Já existe um habeas corpus para você conseguir ter a legalidade dele. Mas nesse sentido social, assim, para uma pessoa, às vezes, que não tem esse mesmo porte financeiro, recursos nesse sentido, ela já não consegue esse mesmo tipo de tratamento, né? Que viável, né? Vai ser algo dificultoso, e até nesse sentido, quando a gente pensa, né, no proibicionismo, né? Ele vem muito dessa questão. Às vezes uma pessoa que é encontrada ali com uma substância em algum local ali, né, ela vai ter determinado tratamento das autoridades, né? Sim. E se ela for encontrada em outro local ali, ela já vai ter outro tratamento, né, nesse sentido.
E a gente sabe quais são esses locais assim mesmo, sem falar, né? Nem... Isso daí eu acho que todo mundo tem na ideia o que é direitinho que você disse. Acho que todo mundo deu pra captar a mensagem. Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre o cigarro e o álcool aqui, mas separadamente. Vamos falar um pouquinho do cigarro. Queria que você falasse um pouquinho mais, elaborasse mais um pouquinho sobre a redução de danos em si. E o dano em si também com o cigarro. Muita gente não... Assim, né? Pode ser uma coisa mais clichê assim, mas eu queria que você falasse também um pouquinho do dano das coisas, porque muitas vezes eu acho que a galera não... Às vezes fraga, mas às vezes não fraga tanto. Enfim, queria que você desse uma... Sim, o dano assim causado pelo cigarro, né? Ele é principalmente causado pela questão dele ser queimado, né? Como a fumaça entra quente pro seu pulmão, a substância entra quente, ela é uma substância nociva, né? Além disso, ela está sendo queimada. A fumaça quente também é nociva para o nosso corpo, né? E nisso tudo, né, pode causar diversas questões ali, patologias do pulmão. E pode ser viável nesse sentido a gente pensando assim em redução de danos, né? Que está assim no momento sendo muito falado até. Não digo nesse sentido da talvez ser algo que é comprovado, né? Por isso existe até esse debate, porque tem muitas pessoas às vezes que usam pod, ele é vaporizado, né? Que é uma nicotina vaporizada. É outra coisa. Que às vezes não vai fazer dano, né? Mas tem muitos pods assim, né? Que não são regulamentados, né? Nesse sentido. De ser descartável, de ser feito com material descartável. Então ele pode causar até mais danos que o próprio cigarro. Mas tipo assim, ali é outra substância. É porque eu não sei mesmo. É a nicotina. Mas ali é outra coisa. É a nicotina, mas tem outra coisa. A nicotina, aí tem outro. Pode ser que sim, né? Pode ser que... Por essa questão que a gente tá falando de falta de regulamentação, pode ser várias coisas, né? Mas em si é a nicotina ali, né? Mas também existe do material, por exemplo, do vaporizador em si. Porque muitos estão sendo feitos com materiais descartáveis, né? E isso acaba às vezes trazendo, né, essa questão de você ter a possibilidade de estar passando através do vapor esses materiais para o seu pulmão também. Sim. Seja metal, coisas nesse sentido. Ali você não tem mais o calor mesmo, né, em si. Só o calor. Porque ali a nicotina não está sendo queimada e calorizada, ela está sendo vaporizada, né? Tem os outros, né, que são os vaporizadores, que não são descartáveis, às vezes que pode, né, fazer esse sentido, às vezes até para a pessoa ir reduzindo o uso assim dela, ela conseguir fazer a partir do vaporizador, que é uma opção. Mas isso tudo assim deve ser estudado de uma maneira assim que existem diversas ferramentas, né, para ela reduzir. Como a gente trouxe, tem essa questão do adesivo, né, de nicotina. Do adesivo. Mas é mais também através, né, de um processo, seja ele terapêutico, a pessoa entender qual que é o sentido, né, do cigarro para ela naquele momento, né? Por que ela fuma, né? Entender quais são as questões. Tem muita gente que vincula essa coisa do adesivo, essa redução de danos, a necessariamente a pessoa parar de usar as coisas, eu acho. Tem muita gente que pensa isso, que uma coisa é associada a outra, mas não é necessariamente associada, né? Sim, eu acho que é mais a pessoa tomar consciência de como eu uso para ela e ver que tem outras possibilidades também. Ela enxergar, né, essa redução ou até ela parar assim como uma possibilidade. À medida às vezes que ela fala que não consegue parar assim, talvez, né, isso assim já deva ser uma questão preocupante, né? Sim. Se pensar, às vezes, se é interessante, né, às vezes, né, mas não conseguir, como ela não consegue, né, existe algo ali igual nesse sentido do uso abusivo, né? Sim. Que ela já relaciona, às vezes, o cigarro a outras situações. Tem muita gente, às vezes, que relaciona, né, igual se fumar um cigarro depois de comer algo, né, e isso acaba, às vezes, também se habituando, né? Quando se relaciona, seja não só o cigarro, né? É o hábito, né? Qualquer substância que você colocar, vou fazer isso antes de determinada situação ou depois. Você vai se habituando cada vez mais, né? Sim. E isso tem muitas chances, assim, de tornar o uso um pouco compulsivo ou abusivo, né? Tanto que você, assim, às vezes associar coisas, você tem que fazer a coisa necessariamente, você tem que fazer uma coisa antes de fazer a coisa. Você não consegue fazer se você não usar determinado, né, substância antes, você não consegue fazer o negócio. E aí isso é muito prejudicial, na verdade, né? Porque você tá casando ali duas coisas. Queria até que você desse uma passada, porque assim, muita gente que... e eu não fumo cigarro, né? Não sou usuário de cigarro, então assim, muita gente associa o cigarro ao café.
Queria que você desse um pouquinho dessa, assim, o que você acha dessa junção? Você acha que é uma junção natural que a pessoa faz? Ou você acha que é mais uma coisa cultural? Eu acho que é uma combinação assim como de outras substâncias, né? Tem muitas substâncias que as pessoas também têm essa questão às vezes de fazer essa combinação, né? E o café ali, a gente coloca o café é um estimulante. O cigarro ali, ele já não é um estimulante, né? Talvez a nicotina entra nesse campo de ser depressora, de diminuir ali coisa, o ritmo, né, da pessoa. Aí não combina, né? Aí... Mas essa questão, às vezes, da pessoa, né, ter algo que levanta e outra questão ali que tá dando esse ritmo de abaixo, dá uma sensação ali de equilíbrio, né, nessa questão. Ela tá tomando um estimulante, mas ao mesmo tempo, né, ela tá com o cigarro. Às vezes tem essa questão da pressão abaixar, né? Mas eu acho que é mais também do hábito, como você trouxe, né? O gosto, né, do café mesmo, às vezes, já pode estar associado ao gosto também da fumaça do cigarro. Sim, memória, tipo assim, você toma alguma coisa... uma experiência ali que a pessoa... E associar a outra, né? Nossa, isso é uma coisa que acontece muito. Só que várias coisas na vida a gente tá o tempo todo associando a outras, né? Tipo, você associa uma experiência literalmente a outra experiência. E você acha que, tipo assim, no Brasil, o usuário de droga, como ele é visto no Brasil? Como você acha que ele é visto no Brasil? Pela maioria, assim. Você acha que ele é visto como uma pessoa à margem da sociedade mesmo? Um usuário? Eu acho que muitas vezes ele é visto como uma palavra, assim, que a gente pode colocar no geral, como uma pessoa disfuncional, né? Às vezes ela vai fugir dessa questão de se adaptar a uma função, seja a profissão que ela for ali exercer, não vai ser de qualidade, né? O Brasil tem muito esse estigma de colocar um usuário, às vezes, de uma determinada substância, né? Uma pessoa ali que é incapaz, ou nesse sentido disfuncional. Uma pessoa que é dependente, né? Sim, nesse sentido, sim, né? Nesse sentido. E de dificultar, né? Todo esse processo de dificultar essa questão de um tratamento adequado, né? Ou se é necessário esse tratamento mesmo. Tem pessoas, né, que fazem uso de substâncias e tudo, e não tem nenhum, assim, malefício nesse sentido, né? Como a gente está falando, dela se tornar uma pessoa disfuncional. Ela consegue ali se manter nas suas profissões, né? Tudo, e exercer com qualidade também. Sim. E você acha que a questão dos remédios, né? Que é uma coisa que hoje em dia... Não hoje em dia, né? Assim, já vem de muito tempo, na verdade. Mas você acha que essa questão do vício em remédio sendo... porque hoje em dia eu vejo que é muito abordado, é mais abordado ainda, né? Essa questão também da dependência em remédios em si, do que propriamente talvez uma substância, né, lícita ou ilícita, como nós estamos falando. Você acha que hoje em dia está realmente acontecendo das pessoas se automedicarem demais, talvez, ou enfim, exagerar na dose? Acontece muito, né? Nesse sentido, às vezes, uma pessoa ter ali acesso a determinada medicação, mesmo sem ter passado por algum profissional, né? E fazer o uso, né? A gente tem essa questão do GAN, que é a questão da manutenção, a autonomia diante do uso de medicação, né? Que a própria pessoa entender, né? Porque também tem essa dimensão do profissional, quando ele recomendar um remédio para a pessoa, às vezes a pessoa não se adaptar àquela substância. E ela, como é um tratamento, ela insistir naquele tratamento com a substância mesmo se não se adaptando. Sim. Então a gente fala de certa autonomia nesse sentido, mas essa conversa com o profissional, né? Da pessoa tá notando que aquele remédio ali não é viável para ela e tá conversando a partir disso e encontrar um. Nesse sentido que a gente fala até dessa questão da pessoa às vezes se automedicar, ela autocompreende que aquele remédio ali, né, é cabível ou que faz bem para ela e acaba tomando isso por conta própria, né? Mas não é algo assim que é interessante, né? Seria muito melhor ela ir no profissional, fazer esse acompanhamento, né? Se ela já faz uso de remédio, assim, mesmo que não tenha contato com o profissional, é interessante que ela conte isso para ele, né? Que ela já faz o uso mesmo sem recomendação, né? Para ver como que é possível, assim, essa questão do tratamento. Porque muitas vezes eu vejo que, assim, isso é uma visão mais pessoal, né? Eu vejo muito que a galera associa os dependentes de outras substâncias como pessoas que dependem, né? Sim, a próprio lado dependente. E para remédio as pessoas não usam, elas acham que remédio, por ser uma coisa que muitas vezes é associada com a cura das pessoas por algum motivo,
Elas acham que remédio é uma coisa que é mais tranquila, sabe? O remédio é uma coisa que pode... Existe isso de achar que às vezes o remédio, assim, ilícito ali de farmácia é mais tranquilo, né? Mas muitos remédios, assim, são bem próximos de substâncias ilícitas, né? Você coloca a Ritalina ou a Venvance, assim. A qualidade, a química deles ali é bem parecida com a da cocaína, né? Nesse sentido. Sim. Mas também até nesse processo, quando você está falando de estigma, assim, acontece muito com muitas pessoas às vezes, até que dependem de ou que tomam remédio, né? Nesse sentido. Porque até a resistência, às vezes, de ter ou buscar um tratamento medicamentoso é algo que a pessoa vai notar ali com um ponto negativo, às vezes, né? Sim. Então, mesmo até nesse uso de medicamento psiquiátrico, né, existe esse estigma também. Sim, sim. Esse estigma, na verdade, como a gente tá conversando aqui, a gente tá vendo que o estigma é uma coisa que tá presente nessas coisas. Então, assim, é muito importante ser conversado isso, ser dialogado, assim, com o máximo de pessoas possíveis pra divulgar bastante isso. E entrar nessa base de divulgação. Eu queria que você divulgasse seu Instagram. Fala aí seu Instagram também, que você faz um conteúdo. Arthur Andrade, lá eu trabalho, né, com essas postagens relacionadas à redução de danos também. Sobre isso tudo que a gente está falando. Faço também essas questões, às vezes, de trabalhar, né, em determinadas festas, onde tem essa questão de necessidade, às vezes, de um acolhimento, desse processo da redução de danos também, né. O trabalho da redução de danos em festa vem nesse sentido, às vezes, de um stand, né, informativo, onde vai ter informações ali sobre o uso, informações sobre cuidados com o uso, vai ter também, às vezes, insumos, né, para uso, seja piteira, canudos nesse sentido, outras coisas relacionadas ao uso ali, para não ter esse compartilhamento também, né, como já foi falado, às vezes que é algo nocivo você compartilhar ali esses insumos, porque pode ter essa questão de contaminação por doenças, por bactérias e outras coisas assim. Também, né, algo que é muito relacionado a isso, assim, os preservativos, né, de ter ali, é uma modo de redução de danos também, né, nesse sentido sexual. Com certeza. De ter ali. E também tem a testagem colorimétrica, né, que é a testagem de substâncias, que você vai pegar um reagente, vai ver a substância que está ali, né, e vai, de acordo com a reação que tem ali, a reação, ela dá uma cor, né. Você vai ver lá na tabela qual substância que é, porque isso, assim, igual quando a gente fala de uma substância adulterada, né, tem uma pessoa assim que já é acostumada a tomar certa substância, ela vai lá e toma outra assim, nesse sentido, por exemplo, ela já está acostumada com uma quantidade daquela determinada substância que ela já toma, ela vai lá toma outra com uma outra quantidade que ela não é acostumada com aquela substância, mas ela acreditou que era aquela que ela já conhecia, né, que o corpo dela já tinha um conhecimento. Ela pode ter uma reação até de uma overdose, né, a gente vê essa questão, às vezes, do fentanil, que tem muitos artistas que foram cometidos por isso, né, o Lil Peep, Mac Miller, todos eles morreram dessa maneira, nesse sentido, às vezes, de ter ali uma substância que acreditavam que era uma, né, mas era o fentanil. E era outra, né? E é uma substância que é muito nociva, né? Uma pequena dose dela, assim, já causa uma overdose. Caramba. Então, eu queria até falar um pouco desses estantes que você citou, que eu tinha até uma pergunta que você já até respondeu, mas eu tenho outra também nesse sentido. Esses estantes hoje em dia eles são feitos em festas específicas? Fala um pouco pra galera saber, tipo, em determinadas festas, você acha que o leque ainda tem que ser aberto? Sim. Muito ou não? Igual, eu trouxe essa parte da testagem, né, do stand informativo, mas também tem a parte do acolhimento, né, onde vai existir profissionais ali que, caso uma pessoa esteja passando por uma experiência, passando mal, ou uma experiência difícil ali, ela vai ter esse acolhimento adequado ali, né, para facilitar ela ter essa melhora, nesse sentido de não acontecer algo ali que pode também, né, oferecer perigo a ela ou a outras pessoas também, nesse sentido, né. Mas as festas em geral, assim, que mais participam, né, e compartilham e pedem por esse trabalho são as festas eletrônicas, as raves, nesse sentido. Hoje em dia fica mais por conta desse cenário. Né, desse cenário, mas também tem a presença deles, né, em festas universitárias, às vezes, né, a gente tenta também chegar em outros âmbitos, igual a gente estava conversando, né, a respeito às vezes de colocar, porque quase toda festa, cenário musical assim, vai ter algum uso de substância ali, né? Sim. Então seria necessário em quase todo o contexto assim festivo que vai acontecer, né? Para ter um lugar ali, até aumentar a segurança do próprio local, do ambiente, de ser algo ali confortável para a pessoa, né? De ela ter algo a recorrer ali caso aconteça alguma coisa com ela. Ela tem uma segurança também, sim, se é que, né?
já é uma segurança, né? Sim. Então, assim, eu queria também que você informasse aí, que eu acho interessante, até eu tenho essa dúvida. Você disse que tem esses estandes. Esses estandes são quem faz a festa que fica por conta de pedir esses estandes, quem aprova esses estandes é o governo. Como é que é essa parte? Assim, né? Claro, a gente não vai falar que da parte Sim. burocrática, mas só dá uma passada, só para informar pra galera. Geralmente é a organização da festa, assim, que entra em contato com o coletivo, né, e solicita, assim, a participação. Até por muitas pessoas, igual trouxe aqui que a minha experiência foi conhecendo talvez a redução de danos nesse campo, né? Muitas pessoas por já anotarem, já ter essa experiência assim de conhecer, né? Elas acabam solicitando, né? E querendo isso nas próximas festas. Ela já tem Então acho que falta também, né, essa questão do conhecimento a respeito disso. Sim. Tem muitas pessoas que nem sabem que isso acontece, né? Às vezes dentro de algumas festas. Sim. E para outros cenários também acho que isso pode ser algo assim muito positivo, só tem muito a agregar, positivo, né? Mas eu ia dizer assim que é muito algo que a pessoa às vezes pode chegar a nem pensar, né? Em outros cenários, igual do rock, sim, ou algo assim, né? De Uhum. um show de rock ou algo assim. Por Por não ter esse conhecimento, talvez Mas são ambientes assim, onde também, né? Não teria, assim, sempre a possibilidade de algo a fazer ali, algum tipo de trabalho, né? Claro. Eu acho que todas as festas em geral, Sim. na verdade, né? Teriam algum tipo de trabalho, né? Sim. Porque, como você disse, as substâncias, elas são usadas, assim, desde muito tempo. E a gente aqui, até, vamos falar isso, a gente não tá fazendo apologia a nada, não. Essas substâncias já estão aí há muito tempo, elas já existem, são ancestrais, e a galera usa desde sempre, e é isso. Então, assim, quanto mais rápido eu acho que a galera entender que existem pessoas que usam as substâncias, né? E eu acho que a redução de danos, ela é uma coisa positiva enquanto sociedade. Acho que é uma coisa que se a gente conseguir viabilizar, como está sendo viabilizado já, mas assim, mais, né? Sair um pouco e todo mundo conhecer assim. Porque eu acho que é uma coisa que você tem que agregar. E como você disse, é uma coisa que já está na nossa vida, né? Mesmo que você ache que você não está fazendo redução de danos, alguma redução de danos você está fazendo. Sabe? Se apropriar disso, né? Não só pro, igual a gente tá falando, não se apropriar disso, não só pro uso de substância, mas no contexto da vida no geral. Da né? vida, né? É algo que vai te fazer ter uma visão melhor, assim, talvez a respeito de tudo, né? Sim. Se reduzir os danos nas suas próprias relações sociais ali, como que você pode fazer isso, né? Até nessas questões, igual a gente falou, de alimentação, praticar exercícios é uma redução de danos, né? De não ficar, às vezes, ali sedentário de alguma maneira, se está praticando algum exercício, né? É uma redução de danos também. Então é nesse sentido muito amplo. Você fala dessa questão, às vezes, de apologia, a gente tem aquele modelo, né? Que é muito configurado, assim, de prevenção de uso nas escolas, que é o ProERD, né? Exato. E tem pesquisas que falam que o ProERD, ele não tem nenhuma eficácia nesse sentido de prevenção de uso. Até... Além de não ser, assim, tem poucos estudos, né? Mas o que tem a respeito disso é de um programa que tem nos Estados Unidos, que é o ProERD se baseou nele, né? Que é a mesma política, é um policial que entra na sala das crianças e vai falar a respeito de drogas, né? Que não é algo assim que veio ali da profissão dele, geralmente, né? Que poderia ser um profissional de saúde orientando nesse sentido, mas é algo às vezes que até que eles vêm muito com esse de não, né? Não poder usar, e não é algo muito informativo a respeito da substância. Não falam sobre por que muitas vezes as pessoas não podem usar, só falam que é algo ruim, e não falam, não entram nem nesse sentido de falar, de pesquisas, falando sobre os malefícios, né, de como é prejudicial alguns usos, né. Então aquilo deixa muito uma atmosfera de curiosidade, sabe? De despertar a curiosidade. Fica muito raso, né? De entender por que é proibido, sabe? De buscar por isso. Sim. Então, no sistema ali onde tem a outra abordagem a respeito disso, até trabalhar nesse sentido de uma prevenção de um uso, né? É algo que se torna muito mais fácil. Sim, com certeza. Com Sim. certeza. Aonde... E você acha que, assim, essa também é uma coisa que é interessante a gente saber. Você acha que nas escolas, qual seria o modelo, assim, adequado para talvez levar um pouco dessa redução de danos para os jovens? Para crianças não, mas para jovens. Eu acho que seria abordar nesse sentido de conversa, sabe, com as crianças, de deixar elas falarem também um pouco a respeito disso, né, do conhecimento que elas têm a respeito disso, que às vezes
Porque às vezes vai colocar a criança como uma pessoa ali que não sabe nada a respeito disso. Que não sabe nada, né? Sendo que às vezes ela já tem até uma opinião assim ali a respeito dessas questões. Eu acho que é importante dar esse lugar de fala para ela e também estar conversando nesse sentido, de orientar diante dos informativos, né? Sim, sobre determinada substância. Entender o que ela quer saber a respeito daquilo, né? E ali você contextualizar isso dessa maneira. Mas de ser algo mais livre, né? De tornar ali aquilo ali um debate com eles mesmos, nesse sentido. Apresentar, né, também essas questões voltadas à redução de danos, né, mas falar também nesse sentido de uma prevenção, né, de... Informar, né? Sim, essas questões, às vezes, quando a gente fala de a pessoa ter outras atividades de prazeres, né, isso é uma prevenção, assim, de um uso abusivo ou até do próprio uso, porque você ter outras promoções de prazeres na sua vida ali, outras atividades que geram esse prazer, né? Sim. Acabam te dando essas mesmas sensações, às vezes, que vão ser funiladas no uso ali de uma determinada substância. Você divide mais o prazer, literalmente. Sim. Tem várias pequenas coisas ali que te fazem bem, né, no seu dia a dia. Eu acho que até, igual a gente tá falando essa questão da criança, né? Ela também apresenta uma curiosidade muito grande quando esse assunto, assim, porque é algo que ela vê que as outras pessoas têm uma dificuldade de abordar isso com elas, né? Se trazer esse um tabu, né? Se dar curiosidade para elas, delas perguntarem e você responder o que elas querem saber, né, a respeito daquilo ali. É algo que vai ser muito mais preventivo, assim, do que tá falando, assim, que ela não pode, né, de maneira nenhuma a respeito daquilo. Apresentar, né, os malefícios, quais são as questões, por que, né, que as pessoas fazem uso, porque se só faz mal, assim, por que as pessoas usam? Tantas pessoas usam, né? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Sabe, tipo, será que todo mundo mesmo tá querendo a mesma finalidade? Não, não é possível. É algo muito pessoal. Né? É muito pessoal, exatamente. Eu acho que é muito importante o debate e eu sentia, pelo menos na época do meu ensino médio, eu sentia que era um tabu, assim, enorme isso, sabe? E eu fui ver poucas coisas sobre isso no próprio ProErd, que é uma coisa assim que eu achava super raso, sabe? Sim. Assim, tipo, passava, mas não afunilava, não mostrava o que era, como você disse muito bem. Não mostrava o que era, mostrava que não podia. Não pode, sabe? Isso daqui você não pode. Eu não tenho conhecimento, assim, tem um pouco, né? Que às vezes conheço o meu afilhado, meus sobrinhos, assim, passaram pelo ProErd, então eles me relataram como foi também. Mas eu não sei, assim, se houve alguma mudança, mas acredito que você siga aquele mesmo modelo, né? Se é algo muito repreensível a respeito, assim. E às vezes até... Não. É algo ali para as crianças notarem, né? Igual o policial tá ali com a arma e eles já sabem, tipo assim, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ter problema comigo, né? De alguma maneira, assim. Nossa, a mensagem subliminar. E é uma mensagem para determinadas crianças também, né? Que às vezes vão vir desse cenário mais vulnerável que a gente tá falando. Sim, que são as crianças num cenário mais exposta, onde elas estão mais expostas a esse tipo de coisa, sabe? Até às vezes existe próprio estima dentro dessas crianças, né? Quando a gente fala de menor infrator, às vezes a criança, pela aparência da criança nesse sentido, ela já ser julgada, né? Nesse sentido. E a gente fala de crueldade, tem muito esse uso ali nessa questão da infância também, né? A gente fala de redução de danos, é algo também para pensar nesse sentido de quando usar, né? Da pessoa, às vezes, se ela pretende usar em algum momento da vida dela, ela usar só após os 25 anos, onde às vezes o cérebro e todo o aparelho ali neuropsíquico dela já passou pela fase de desenvolvimento. Porque é algo assim que é comprovado e tudo esse campo científico, que é que o uso por menores de idade, né, e até um pouco depois dos 18, por jovens mesmo, ele acarreta, né, em muitos déficits ali no desenvolvimento. Pode acarretar em outros desencadeamentos, né? Então também é preciso, né, da gente falar a respeito dessas questões. Libera diversas químicas, né, no cérebro. E um cérebro que ainda não está formado, ele é mutável, né? Então ele pode dar alterações, né? É uma coisa bem interessante também pra galera saber que, assim, é uma realidade que a gente felizmente vive, que é a realidade onde os jovens não sabem sobre isso, ou sabem, assim, da boca de uma pessoa aleatória, sabe? Os próprios pais, às vezes, é um tabu para eles falar sobre droga, falar sobre sexo, falar sobre essas coisas. Então, assim, chega a informação de vídeo aleatório, sabe? Então, assim, é bom quando chega esse tipo de conteúdo, igual o Arthur faz.
que é uma coisa informativa, entende? Mas nem sempre, infelizmente, nem sempre acontece isso, né? Essas pessoas mais vulneráveis acabam acontecendo isso, né? Muitas vezes até, igual a gente fala desse contexto vulnerável aí, a substância ela é utilizada às vezes para matar a fome, né? Para cessar a fome ali, para de alguma forma a pessoa ficar ali contra frio, contra as outras diversidades assim, contra a própria angústia, né? Essa questão, né? Venho dessa corrente filosófica assim, que mostra que o próprio existir assim, ele já é de certa maneira um pouco, em algum momento ele vai gerar certa angústia, né? Esse existir, você está vivendo assim, a maneira como você lida com isso assim, vai dizer a respeito do teu pessoal, dessas questões assim, mas como o próprio existir já coloca essa angústia, né? É normal se existir também maneiras, né, de amenizar essa angústia, né? Mas o uso de substância também não pode ser a única maneira, né? Como a gente está trazendo. Então, exato, é uma redução de danos, assim, você encontrar, exato, outros prazeres, como a gente está falando. Mas pensando nessa atmosfera da angústia, né, do existir ser angustiante, nota-se que uma possibilidade para isso é o uso de substância, né, dessa questão. Então, não tem como a gente está falando, uma sociedade que se abstenha, né, que viva totalmente abstinente disso. Sempre vai existir, né? Sim. E eu até já vi, assim, agora eu não acompanho tanto, mas eu sei algumas notícias sobre isso, que até em outros países, né, eles usam muitas substâncias, né, que foram criminalizadas como coisas que fazem mal, colocaram rótulos no negócio como se fizesse mal, e muitos países usam, né, como não só coisas como que chama? Uso recreativo, né? Não só o uso recreativo, o uso, né? Uso médico mesmo. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, vários lugares, eu, né, vim de uma família tradicional também, né? Um pouco, mas assim, muito de boa também, mas eu escutava muito pouco falar sobre drogas e tal, era um tabu, sabe? Sim. Quando eu era mais moleque era um tabu. E aí, todo mundo falava, né, o pessoal da rua, né, falava, não, isso daí é crime, vai te levar pro tráfico, vai te levar pra não sei aonde. E depois você começa a olhar que tem outros países que isso é usado como remédio. Sim. Aí você fica assim, ué, mas não era, não fazia mal, agora faz bem? E eles falam assim nesse sentido, né, que existe muita diferença. Quando a gente fala aqui no Brasil, o Brasil tá evoluindo muito nesse sentido de cannabis medicinal, sim, tudo, sim. A gente fala do tratamento e tal. Mas aí, tem muitas pessoas que já conseguem, né? As pessoas fazem muito a separação, né, dessa questão de como se existisse uma maconha que fosse para o uso medicinal, né, e uma que é para o uso recreativo, assim. Mas elas derivam, né, da mesma planta nesse sentido. É assim. A mesma. Tem pessoas que fazem ali, fumam, né, CBD, THC, né, de uma maneira assim que é terapêutico para elas, né. Então a gente pensar nisso de igual, se o uso, se a pessoa se sente bem, se aquilo ela nota que faz bem para ela, né, de uma maneira que ela não vê malefício, aquilo se torna de alguma maneira medicinal assim para ela, né, nesse sentido. Sim. Se é algo que é terapêutico. Mas, né, nesse sentido a gente pensa falar da instituição e tudo, medicinal é aquilo que está sendo ali conduzido, né, por algum profissional da saúde nesse sentido. Então aí existe, né, o tratamento com óleo, outros tratamentos psiquiátricos também, né, com óleo medicinal, CBD, mas também está sendo recomendado ela em formato de flor, não só do óleo. E isso já encara muito esse estigma assim, né, que a pessoa fala, o óleo ali tudo bem, mas a planta aí, mas aí já temos associações, né, trabalhando Sim. nesse sentido igual dessa questão da aquisição e permissão, mas igual a gente está falando é algo ainda muito nessa questão do financeiro, né, de algo já ser legalizado para algumas pessoas e para outras ainda não, né? A gente sempre vai cair nisso porque é uma questão que é decisiva para isso, eu acho, sabe? É um fator que realmente separa águas. Sim. Mas é muito legal essa questão aí da gente saber que a maconha está, não só a maconha, né, como várias outras substâncias estão sendo ressignificadas, né, ao longo do tempo. E cada vez mais está evoluindo, né? Por que você deveria perder tempo ouvindo o álbum? Agora chegou a hora do nosso amigo aí, Arthur,
falar pra gente um álbum, indicar pra gente um álbum, apresentar né, lembrar pra todo mundo aí que tá aí. E como aqui nosso convidado tem preferência, ele começa, claro. Vai, Arthur. Indica um álbum de qualquer gênero, de qualquer... Ou pode ser uma coisa que você esteja escutando agora, pra galera aí ouvir. É um álbum assim bem pequeno, mano. Tem acho que 12 minutos, é quase uma música, na verdade, né? Mas tem vários, assim, a Teoria do Caos do Pecal, mano. Oh, eu, por exemplo, não conheço. Então Sim, vale a pena ouvir, mano. Por que você acha que vale a pena perder seu tempo escutando esse álbum? Acho que ele passa uma mensagem assim que vem nesse estilo, né? Filosófico e tudo assim também, mas envolvendo essa dinâmica do rap e tudo, mano. E eu acho que não é assim... causa certos sentimentos, assim, talvez, né? Que vão trazer muitas reflexões, assim, nesse sentido de possibilidades, né? Acredito que você possa ouvir, você tem muita experiência a respeito. E é bem pequeno, né? Esse Então, tipo de assim, tempo que você tá falando não é uma perda de tempo, nunca... Não, nunca é perda de tempo, né? Só o título é legal porque tem perda de tempo, mas sim, não é nada perder tempo escutar álbum. Aquele álbum do Amerson, né? É, mas você pode soltar isso, você tem dois aí. Mas aí esse, todo mundo, aquele do Buda pegando fogo, sabe? Do Rage Against, mano. É o... Acho que é Rage Against, o primeiro, né, do Rage Against. Quem indicar ele também, o primeiro do Rage Against aí pra galera. Quem nunca escutou... Mas aí tá maluco também, quem nunca escutou esse álbum... Cara, eu só notei esses dias que a capa do álbum era um monge pegando fogo. É um Buda. É um Buda. Pra mim, o cara eu sempre olhava assim, eu via ela muito pequenininha quando eu tava tocando a música, né? Eu via até, mas acabei, já vi ela grande assim... Eu via tudo preto e branco, falava, algo abstrato. Tem até a história. Esses dias que eu vi o Buda, eu falei, que isso? Aí eu pesquisei, o Buda realmente se tem colocou até a fogo, história, né? pô. Tem até a história. Num protesto lá, o cara parou lá e falou, não, agora eu vou colocar fogo então. E é isso, os caras tá tentando expulsar eles lá, enfim. Foi doido. Nossa, então, real, né? Então, como o Arthur indicou aí esse álbum aí, indicou dois, né? Mas aí... Como ele foi por essa vertente, eu tenho que ir pra outra vertente, né, velho? Eu sou obrigado a ir pra outra vertente. Se ele foi pra essa vertente, cara, eu vou indicar aqui um álbum de rap, mas um rap pesado, tá ligado? Um rap mais, tipo assim, um clássico, vamos dizer, né? Pra quem não conhece também é um clássico, né? Não chega a ser tão pesado assim, eu acho. Não sei, eu acho pesado, na verdade. Que é o Machiavelli, do Tupac. O último álbum do Tupac, tá ligado? Ele já tinha até trocado, na verdade, de vulgo, né? Era Machiavelli. E assim, pô, é um puta de um álbum bom pra caralho, tá ligado? Que, tipo assim, passa uma vibe também bem... Tipo assim, eu não sei se é porque ele morreu pouco tempo depois. Passa uma vibe muito reflexiva também. É um negócio que ele se encontrou. O Tupac era um cara que era muito estudado, né, velho? Tipo assim, ele lia muito livro e tal. E no Machiavelli ali... O próprio nome do álbum, né, Machiavelli, e ele tinha falado, o Tupac morreu e nasceu Machiavelli, tá ligado? Então, assim, esse álbum é muito massa e conta uma história muito massa, desde da primeira música à última, contando uma história praticamente só o álbum. E é um álbum muito foda, muito reflexivo, pra quem não viu, pra quem gosta de Maquiavel, tem que escutar esse álbum, tá ligado? Pega as letras, porque é muito bom. Tá ligado? Então eu acho que é, não sei, pesado. Fica aí a indicação pra você perder seu tempo aí escutando Maquiavel. Vale a pena. Então é isso, galera. Vamos com mais um quadro aqui no nosso podcast com o Arthur. Pra quem você pagaria uma breja? Agora eu vou apresentar os nomes aqui e o Arthur vai me falando, de acordo com o gosto dele, a preferência do nosso convidado Arthur, quem ele chamaria pra tomar uma. Aqui não, a gente não tá comparando os dois, mas vamos aos nomes. Chorão do Charlie Brown ou Falcão Rapa? Acho que eu chamaria o Chorão, assim, porque, né, ele, tipo assim, fez mais parte da minha história também. O Falcão eu gosto muito, assim, da música, tudo do rap, assim, mas o Chorão, assim, acho que me marcou a música e tudo, até o contexto da morte dele em si, né, que é muito ligado, assim, com o que eu trabalho, foi algo, assim, que me marcou. Então, até as ideias do cara também, né, ter essa troca de ideia, assim,
eu me identifico mais com ele do que com o Falcão, no caso. Massa, é isso. Hélio Mendes ou Rodrigo do Mato Seco? Aí eu acho que seria o Hélio. O Hélio também tem essa questão assim bem forte, assim, com ele do ponto de equilíbrio e tudo, assim, né? Com a música. Vejo a presença de palco dele assim, é muito massa. É muito massa, né? Muito ele massa é um cara mesmo. muito... E toca lá na alma, assim, quando... Ele é um cara que, ele, tipo assim... Você sente a verdade, né, Sim, na que música, né? isso. Você sente que ele acredita mesmo no que ele tá passando ali pra galera, Sim. né? Muito massa isso. Até essa questão do rasta e tudo, né? Eu vendo isso, assim. O Mato Seco também, né? Mas, assim, entre as duas eu também prefiro... É, algo mais de preferência, igual eu tô falando, né? Que é, tipo, eu assim, também, minha quem preferência mais- também. Quem mais eu me identifico e tudo. Porque o Mato Sim, Seco eu sim. escuto pra caralho também. Mas quando igual, eu pego esses ao vivo do Hélio pra ver, assim, as outras músicas que o cara faz. É outra parada, outra né? parada. Criolo ou Marechal? Eita, aí. aí, batalha de cajão grande aí. Pô, aí, igual, os dois são muito cabeça nessa parada Os de... dois são bravos, né? Até nessa questão social, né? Aí mais puxada pra isso, né? Dentro da música e tudo. A música dos caras traz muito dessa luta social e tudo, né, mano? Sim. O Marechal e o Criolo, né? Acho que eles dois têm muito essa presença no rap, assim, com essa questão de passar mensagem, Sim. da luta social e tudo isso, então... É por isso que eu escolhi os dois. difícil mesmo. É por isso que eu escolhi os dois. Eu acho que os dois Sim. tem muito a ver ali, os dois. Mas é um só. Eu iria É um só. de... acho que do Criolo também, mano. Criolo? Do Criolo. O Marechal também, em outra oportunidade, se eu pudesse, seria maneiro. Pegava o contato do WhatsApp, né? Sim, mas Vai depois marcar. Fala com ele. pode escolher só um, Dessa né? vez, não. Sim, mas seria massa poder chamar os dois assim também, Não, né, não. mano? Os dois não. Só Imagina um. uma troca de ideia dos dois, como Pô, seria seria também. muito foda. né? Muito foda, realmente. Mas os dois são muito foda mesmo nesse contexto, né? Tipo, de Sim. mensagem, do que eles querem passar com a música e tudo assim. São dois gigantes, né? Sim, mano. E acho que eles prezam muito por isso na música, né? Algo assim, de responsabilidade, principalmente Claro. tipo, passar algo pra a galera que tá crescendo na música agora e tudo isso. Projeto social, Sim, tudo mano. isso, né? Os dois são bem... Acho que eles se preocupam muito com essa questão de não passar algo errado com a música também, né? mano? Exato. Às vezes de influenciar alguém de uma maneira Exato. errada. Do nesse projeto sentido, social assim. mesmo, do É. hip hop, né? Sim, Eu também sinto muito isso nos dois. sim. Até você colocou os dois ali. Então é o crioulo? Não, É o sim, o crioulo? crioulo. É o crioulo. Próximo Freud nome. ou Piaget? É o É assim. Freud. Freud ou Piaget, É, né? Freud ou Piaget. Esse daí eu coloquei porque assim, né? Eu sei que não são do mesmo segmento, né? Sim, sim. Porém, eu gosto muito dos dois. Então, assim, coloquei Sim, esses dois aí Piaget, pra assim, você... mais ligado a essa parada de educação e tudo, né, mano? E o Freud já nesse Já é sentido outra, né? A da psicanálise e tal. tudo. Mas eu acho que também... eu sou mais ligado assim no Freud, mesmo não gostando assim tanto, assim, gosto na verdade de psicanálise, né, mas não tanto assim. Mas entre os dois eu acho que seria com o Freud. Não sei, né, se ele também seria o cara que aceitaria tomar uma. Então, Assim. Ele é o cara que... não sei também, mas, pô, seria massa trocar ideia com ele. Ele é né? um cara que já teve história também, né, com essa questão de uso de substância e tudo assim, né? Ele teve uma fase ali bastante obscura com a Ele cocaína. defendeu assim. bastante também essa Sim, questão, mano. né? Ele chegava a recomendar pra muitos males, assim, a cocaína, né, nesse Sim. sentido. Sim. E ele chegou a ter pessoas próximas dele, assim, amigos, né, sofrendo com essa questão e chegando até a morrer por questões derivadas do uso, assim, da substância, né. Depois ele fez uma questão que ele voltou atrás com isso, né, e tudo. Mas ele passou grande tempo, assim, devendo. Até porque na época, assim, era algo muito normal ali. Era né, algo nesse mais sentido. comum, né? É, era algo que começou com medicamento e tudo, mas Sim. já era, tipo, usado nesse sentido recreativo também, né? Já fugia Claro. desse sentido farmacêutico, assim, algumas vezes. Mas, voltando, né, entre os dois, assim, acho que seria com o Freud. Porque o Piaget, apesar de gostar também da teoria e tudo, assim, também não tem muito essa questão de me aprofundar na teoria dele, Sim, né? sim. Então, até, não sei, ali, seria mais ele falando ali, com o Freud eu poderia trocar mais ideias. assim, É, também. talvez seria uma ideia mais
Assim, eu coloquei o Piaget, eu também gosto muito dele. Sim. Mas eu gosto mais do Freud também, mas eu coloquei os dois só pra ter um embate mesmo, só pra você ter que decidir. Só pra você ter que decidir entre os dois mesmo. O Freud, ele ia querer ali, né, durante essa tomar uva assim, de lei que ele ia querer chamar o contato ali. Ia, né? É a cara dele. Próximos nomes. Slash ou Jimi Hendrix? De essa, assim, apesar de ser dois grandes nomes, assim, também pra mim é uma decisão fácil. Ih, assim. Chegamos ao embate fácil, hein? Porque, em relação ao Slash, assim, também considero, assim, né, o grande guitarrista e tudo. Mas acompanho muito mais o Jimi Hendrix, né, mano? Nesse sentido da psicodelia e tudo, assim, ele foi um nome fluente nesse sentido rock psicodélico. E eu gosto bastante de rock psicodélico, né? E da teoria, tudo que veio com o Jimi Hendrix, o Woodstock, essa participação, né, do psicodélico em festivais de música, o uso no sentido relacionado à música. E eu acho que seria uma experiência muito bacana, assim, essa questão de tomar uma com ele. Com certeza. Com os dois, né? Mas mais ainda com o Jimi Hendrix, com certeza. Ele, assim, mano, até os solos dele, essas coisas assim, né? Algo sobrenatural, assim, de se entender, né? Ele fez o quê, né? Fez parte dessa galera aí dos 27, né? Que morreu com 27. Sim. E muito voltado a esse contexto também, né? De uso de substância, assim. Sim. Né? Tipo, e ele ficou muito marcado também por isso, né? Com isso, né? E com essa outra galera também, né? Que morreu, assim. Mas acho que ele, num dos casos mais coisa, assim, que eu lembro, não lembro de ter lido, assim, quando eu vi, quando ele morreu, mas foi encontrado muita substância dentro do corpo dele. No sentido de overdose. Acho que tinha não sei quantos litros de vinho, né? Uma parada ele abusava bastante também das drogas, né? E e nessa época também o contexto, assim, de cuidado com isso era muito pouco, outro, né? Era muito Sim. pouco. Não sabia, né, velho? A galera tava em outra parada, né? Tava naquele sentido de descobrir, né, o LSD, essas outras substâncias assim que faziam ali. Eu achava ele um cara muito experimental, sabe? Em todos os sentidos. Tipo, sim, tanto no sentido de usar drogas, quanto no sentido instrumental. Ele era um cara que procurava experimentar as coisas, sabe? Sim. E até por isso eu acho que deu um pouco... exagerou um pouco ali dos excessos ali de... Mas enfim, faz parte, né? Sim. A gente não tá julgando aqui, só tá, né? Porque eu gosto muito de Jimi Hendrix também. Até essa questão de consciência a respeito desse sentido de cuidado com essas questões era muito pouca, porque eram substâncias que estavam surgindo ali na época, né? Nesse sentido de descoberta, assim. Até pra ter consciência do que poderia causar, essas coisas assim, nesse sentido que você fala de ser experimental, né? Era algo muito novo, né? Que a galera tava tendo contato ali agora. Então, até o festival, né? Ficou muito marcado o Woodstock, né? Mano. Foi muito marcado por isso, sim, né? Pelo uso de drogas, enfim. Acho que desse, assim, foi até mais tranquilo, mas teve um que foi uma edição que foi um caos, assim, né? De 99. Aí já é outro, né? Já o de 99, que foi em um formato parecido, mas foi um desastre, né? Sim. O new metal dominando tudo, né, velho? A mentalidade do jovem já era outra, né? Quebrar tudo. Era outra. Tanto que você viu que o show, você procura imagens do show, você vê que é outra coisa. O primeiro Woodstock era uma coisa, era Paz e Amor, os caralho, Amor Livre. Esse já era muito mais, assim, tudo, né? Vamos mostrar pra eles que a gente tá aqui, muito mais do que vamos curtir a vida aqui. Enfim, é o Jimi Hendrix, então? Sim, mano. É o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Vai lá, menor, próximo nome. Snoop Dogg ou Ice Cube? E aí é foda também, né? Aí eu acho que é briga de cachorro grande aí, eu acho, hein? Tô sentindo algo desses disputas aí. O que você acha? Você acha que o Snoop Dogg... Você acha que essa é fácil pra você também, meu amigo? Ou não? Não é fácil não. Essa já... O Ice Cube aí com Today's a Good Day, o Snoop Dogg com Smoke Weed Every Day. Não só por isso, né? O Ice Cube fez parte de um dos maiores grupos de todos os tempos, né? NWA, né? Trabalharam junto, né? Sim. Pela Def Record, né? Sim. Tem um filme lá do Ice Cube. E o Snoop Dogg talvez seja a maior marca de todos os tempos pra mim. Sim. Uma das maiores, talvez. Porque Snoop Dogg virou uma marca, né? Ele pode falar que é um cara, é uma marca. Sim. Né, é uma marca de tudo. Tudo que você imaginar. Líder canábico também, tá ligado? Sim.
Ele chegou um tempo atrás, não sei se chegaram a ver, que ele fez uma campanha como se ele tivesse parado de fumar, né? E tudo É, assim. vi. E era pra, acho que pra uma churrasqueira. É um comercial, né? Uma churrasqueira sem fumaça. Nossa, foi muito doido isso, cara. Caralho. Não, e ele começou a compartilhar na rede social, eu até sigo ele no Instagram também, e começou a compartilhar como se fosse uma coisa assim, todo mundo chocado, né? Funcionou direitinho. Uma coisa verdade mesmo, né? Ele não botou, tipo assim, como se fosse uma fake news mesmo. Não, colocou como se fosse verdade mesmo, sabe? Até, tipo assim, eu acredito que a página dele tava um pouco menos movimentada do que antes. Ali gerou muito movimento, né? Pra página em si dele ali. Muito, quando ele entregou que era essa parada da churrasqueira aí, acho que muita gente já tava acreditando que ele tinha parado de fumar, né? Mas foi uma parada, assim, maneira, assim, também de um sentido de pensar, que é nessa questão de repensar o uso, né? Nessa questão, muita gente vendo que, tipo, tem essa questão de influência, né, e tudo. Vendo que ele tá repensando, pode chegar a pensar, né? Desvincular ele também dessa imagem, só o Snoop Dogg é a maconha em si, né? Sim. O que fizeram muito com o Bob Marley também, né? Com que Bob é, tipo, Marley. Estereotipar como se o cara fosse sei lá, o cara... A única coisa que ele fazia na vida dele era fumar. Até a cor, assim, do reggae, né? E nesse sentido, a pulseira do reggae, essas questões assim. Veio muito com o Bob Marley também, que já veio com essa questão do estereotipo, do estigma, né, mano? Mas aí você acha que é quem? Dito isso tudo? O Snoop Dogg, mano. Snoop Dogg? O Snoop Dogg. Pode crer, mano. Ali eu acho que é briga de cachorro grande mesmo. Qualquer um que você escolher ia estar bem escolhido. Mas acho que mesmo sendo complicado assim, eu acho que seria o Snoop Dogg, mano. Então o Snoop Dogg. A conversa dessa galera aí, eu acho que ia dar uma conversa boa, hein, galera? Ou dar uma conversa ou dar uma confusão. Não, mas aí a confusão faz parte da conversa. Fazia parte da conversa deles, aí até como. Então, mas é isso, os nomes estão aí. Vocês também, né, que estão aí assistindo isso daí, pode também colocar a lista de vocês se for diferente da lista do Arthur aqui, não tem problema nenhum, isso é opção pessoal dele, sabe? Então muitos aqui eu também concordei, discordei, enfim, deixa aí a lista de vocês aí, vocês que estão assistindo isso daí, deixa a lista de vocês aí também, que é importante pra gente saber. E é isso, vamos pro próximo quadro. Então, na polêmica aleatória de hoje, é uma polêmica aleatória que eu preparei pro Arthur. Vamos ver qual é a opinião dele. Desde já, quero a opinião de todo mundo aqui. Acho que a polêmica aleatória é muito legal por isso, movimenta as opiniões. E não é só... pro nosso convidado, mas também serve pra todo mundo aí falar. E a polêmica de hoje é o seguinte, é bem fácil. É o seguinte, ou vocês escolhem ver filme em casa... Mas só pode ver filme em casa a vida toda e vocês só vão poder assistir no celular. Só numa tela que seja do tamanho do celular. Ou vocês gostam de tela maior e preferem sair sempre para assistir, mas vocês são obrigados a vida toda a ir no cinema ver. Ou você vê só filme no cinema, sempre tem que ser no cinema, ou você prefere ver filme só em casa, usando sua tela de celular. Qual você prefere? A telona sempre ou a telinha sempre? A telona. Sempre tem que sair pra ver filme no celular? Sim, até eu fazer o exercício aí de ir até lá ver, né? Já é algum benefício assim também, né? A gente tá saindo de casa e tal. Ver na telinha do celular, acho que a gente já passa muito tempo no celular assim, né? Pra ver filme ali também. Ver filme ficar mais dependente ainda do celular, né? Então essa daí é telona? Telona, de fato. Pra mim também é telona, viu? Vamos pegar as opiniões aqui, que eu quero ver as opiniões aqui da galera. Fala aí, Teu. Mano, eu preferi no cinema também. Cinema? Sempre cinema? Já fico no celular o dia inteiro, já. E você, Brenosi? Fala aí pra nós, o que você prefere? E lembrando que é uma coisa, ou você vê só em casa, na telinha, ou só fora na telona. Não pode colocar uma telona em casa, não. Ou você se mexe ou você não se mexe. Cara, eu me recuso a assistir filme no celular, velho. Eu nunca consegui assistir nenhum filme no celular, mano. Então eu iria no cinema também. Porque, velho, assistir filme no celular pra mim não vira, não. Não consigo nem... Acho que eu nem consigo assistir, mano. É foda. Pra mim também não dá, não. Pra mim também não dá. Pra mim essa polêmica que tu fala que nem é tão difícil assim, mas tem muita gente
gente que vai ser mais difícil. Eu acho que tem gente que é acostumada a assistir filme no celular, velho. Sim. Acho que muita gente, inclusive. O Pablito, inclusive, ele já falou que assiste. Muita gente. Filme. Agora ele tem um tablet maior, né? Mas antes dele ter o tablet, ele falou que assistia no celular também. Eu mesmo assisto no celular, mano. Só que preferi no cinema. Então é isso. Unânime aqui no nosso estúdio aqui é unânime. Mas aí vamos saber a opinião de vocês aí. Movimenta aí, comenta aí pra gente que é importante. Em cima dessa polêmica aleatória. E é isso. Pô, o que você tem pra falar aí pra gente até agora? O que eu não te perguntei que você queria responder até agora? É uma pergunta que eu sempre quis fazer, viu? Eu vi nas provocações, sempre quis fazer essa pergunta. O que eu não falei que você queria responder? Pode responder sem eu perguntar. Eu só queria também tá agradecendo, né, assim, pela oportunidade de estar aqui falando a respeito disso. Acho que é algo que tem que ser, né, mais debatido, muito importante, mais falado, né? Também. E para além disso, acho que tá muito ligado nesse quesito, às vezes, da música, né? Essa questão da redução de danos, pelo ambiente, né? Nesse sentido, às vezes falam que ambiente de música é ambiente... Sim. Acho que tem sentido. Assim, mas que acontece muitas vezes, né? Seja para ser usado para incentivo, para produzir algo. Tem outras vias também, né? A gente tem aqueles movimentos até, a gente fala mais conservadores dentro daqueles stray edge, né? Que são pessoas que colocam... Que é os que botam o X lá, que não... Sim, com uma abstinência total. Acho que eles são veganos, vegetarianos. Sim, Eles não podem, tipo assim, não faz... Os caras é de boaça mesmo, né? Se alimenta de boa. Promovem esse tipo de estilo de vida também. Sim. Mas é dessa maneira como a gente tá falando, como se não fosse permitido, né, as outras pessoas fazerem isso, né? Mas é possível, né, como já acontece, né? Porque não ter um tratamento que faz sentido, né? E que se encaixa na situação pessoal da pessoa, da relação que ela tem com o uso e tudo. Então acho muito importante, né? Acho também muito importante disso. Queria agradecer mais uma vez, acompanho já assim muito trabalho de vocês, desde do outro estúdio lá. Então tá aqui assim um podcast aqui massa demais, né? Como convidado é muito... Já era pra você ter vindo no outro, mas ainda bem que você veio agora, porque agora a gente já tá com outro formato, enfim. Foi muito bom ter você aqui, cara. Acho que agregou pra todo mundo aí. Deixa aí as questões que vocês têm aí pro Arthur, mas também vai perguntar lá na página dele. Já passou, vai estar aqui no link também, Instagram do Arthur. Vai lá no Instagram dele também, conversa lá com ele, que ele gosta também, que você pergunta lá pra ele. Galera, pra me mandar mensagem lá se quiser. Então é isso, aí. Nós vamos que vamos. Muito bom estar aqui nesse Cavernosa, TV Cavernosa, tamo junto. E é isso, galera. Até a próxima semana aí que vamos estar juntos. Fica acompanhando aí, porque vira e mexe a gente vai soltar aí um podcast aí. Ou quase sempre, ou não. Então, talvez a gente lance outro conteúdo, você tem que saber. Porque nós é assim, nós tem muita coisa pra soltar. Então é isso. Partiu. Um grande abraço aí. Abraço.